fazer um algoritmo que tem um vetor e ele vai retornar qual que é o maior valor do vetor e quantas vezes ela aparece. Problema simples, só que eu vou utilizar a função, vou fazer alguns casos diferenciados aí no uso de função, tá? Mas inicialmente eu vou fazer a solução sem utilizar função. Então tem que ser para um vetor de tamanho n, eu vou fazer que esse valor, esse n por enquanto eu vou considerar um valor fixo ali de 5 elementos. O vetor vai ser de inteiros. E eu até mesmo já vou dar os valores, porque eu estou interessado nas funções, né? Então, tá aí os 5 valores do meu vetor. Essa primeira parte, encontrar o maior valor. Então eu vou criar mais uma variável aqui, que vai ser a variável maior. Como eu vou percorrer o vetor, já vou criar aqui uma variável i. Tá? Se a minha variável maior, eu vou colocar um número lá dentro do vetor. Vou dizer assim, ó, que ele é o primeiro valor do vetor. E aqui eu vou fazer um for para percorrer o vetor e testando o maior valor. Enquanto for menor do que 5, porque o meu vetor é de tamanho 5. E mais. E que eu testo que se o meu vetor na posição do índice i for maior do que aquele que eu tenho como maior, eu substituo o meu maior pelo meu valor que está no vetor. Teste básico aí. Veja que eu comecei aqui com i igual a 1, porque a posição 0 eu já considerei que é a minha maior. Se tiver algum número maior do que ele, a partir dali, ele vai substituir aquele que eu tenho como maior. Mas se eu começasse já aqui com o número 10, eu digo que o meu maior é o 10, toda vez que eu fizer esse teste aqui vai dar sempre falso, mas no final minha variável maior está com o maior número realmente. Então não tem muito segredo aqui nessa parte aqui de encontrar qual que é o maior valor. Para ver quantas vezes ele aparece no vetor, né, que era a outra parte do enunciado, eu preciso fazer, então, verificar repetição. Vou verificar a repetição ali dos valores. Mas é parecido o código, né? Só que eu preciso de uma outra variável para ver quantas vezes repete. Eu vou chamar ela de count. E eu vou inicializá-la com o número 0. Tá? Só que eu vou fazer o teste, na verdade eu vou ver se o vetor ele tem o valor lá igual, né? Se cada posição do vetor, mas daí dessa vez eu vou começar do 0. Se cada valor lá dentro do vetor é igual àquele que eu tenho como maior, eu vou aumentar a minha variável contadora. Então, count mais. Tá? Mas então vou percorrendo. Toda vez que encontrar o igual, eu aumento essa variável contadora. E agora eu vou imprimir. Tá? Eu vou imprimir, eu vou só mostrar o resultado. E nesse resultado eu vou ter um número inteiro, que é a minha variável contadora. Nesse caso, o maior valor é o número 8 e ele acontece só uma vez dentro do meu vetor. É o que deu aqui como resultado. Mas se eu tivesse aqui outras ocorrências, tipo agora vai ter 2 ocorrências, ele conseguiu pegar e assim por diante. Vou até colocar aqui, maior valor e aparece i vezes. Então, meu maior e o meu count. O maior valor é o 8 e ele aparece 2 vezes nesse caso. Só formatei minha saída melhor. Eu vou criar 2 funções agora, que em vez de fazer isso daqui no meu programa principal, eu vou fazer através de função, tá? Essas 2 partes. Eu vou criar uma para poder calcular quantas vezes um número aparece dentro do vetor e quantas vezes, ou qual que é o maior valor de um vetor. Eu vou transformar, vou adaptar, né, isso daqui então para a função. Essa primeira função ela tem que retornar o maior valor. O vetor é de inteiros, então o meu retorno vai ser um número inteiro. Maior do vetor. Ela vai receber, para eu poder trabalhar a função com números diferentes de tamanho,
Então vai receber uma variável tan aqui inicialmente. E o meu vetor, tá, vai ser desse tamanho tan, que vai ser passado. Tá? Então já estou dizendo aí que vou receber um tan e ele vai ter esse tamanho. Só cuidado que isso daqui, tá, como a função, como todo código, né, ele avalia de cima para baixo, da esquerda para a direita. Se eu não definir essa instrução aqui antes de utilizar aqui como parâmetro, vai dar erro, vai dizer que não existe essa variável tan. Tá? Então eu vou estar criando aqui primeiro a passagem do tamanho e depois do vetor propriamente. Existe uma alternativa, né? Eu também poderia ter feito. Eu vou fazer diferente na próxima aí para poder ilustrar, para mostrar uma outra forma de passar esses parâmetros aqui como argumentos da função. E eu vou trazer agora esse código para cá. Então eu vou criando ali um inteiro, que é o maior, que já vai receber um vetor na posição 0. Vou ter que criar uma variável i, tá, que vai percorrer o vetor, mas agora não é até 5, é até o meu tamanho, porque ele varia. No final aqui do processo, depois que eu terminar esse for, então aqui é o final, né, que encerra o for, eu vou dar um retorno da minha variável maior. Então, depois de percorrer todo o vetor e testar e encontrar qual que seria o maior valor lá dentro do vetor, eu retorno esse maior valor. Eu posso ver que está funcionando, porque se eu fizer assim, maior, variável maior vai receber, como é que se chama a função? Maior vetor, é um pouco diferente o nome. Maior vetor. Ele espera o tamanho, né? Meu tamanho é 5 e o meu vetor se chama vet. Eu vou ver que o meu algoritmo funciona da mesma maneira. Eu só fiz agora utilizando a função, né? Eu chamei a função para poder fazer esse cálculo. E ela está determinando ali qual que é o maior valor. Vou fazer agora a que determina quantas vezes um certo número aparece dentro da função. Ela é bem genérica mesmo. Eu tenho que saber qual que é a contagem, né? Então ele vai me retornar o número inteiro também. Conta valor do vet no vetor. E aqui, olha, eu vou fazer um diferente, eu comentei já, onde eu recebo o vetor e um tamanho. Isso é uma ordem diferente. Tem um vídeo que eu ilustrei essa situação que era com matriz, né? Na matriz eu sou obrigado a informar quais são as dimensões da matriz, ou pelo menos a segunda dimensão, e assim por diante. Eu preciso, tá, informar a matriz. No vetor, eu até posso deixar em branco essa passagem, tá, do parâmetro. Só que, lógico, eu preciso saber o tamanho ainda para eu poder controlar o vetor. Então, se eu passar aqui um de 5, eu teria que fazer um for que fosse até o 5, né, que eu parasse só nas 5 primeiras posições do vetor, senão eu estaria pegando valores inválidos. Tá? Mas daí, se eu não declaro que assim o tamanho, essa criação aqui dessa variável, esse segundo parâmetro aqui, ele pode acontecer, ele pode ser realmente o segundo, né? O segundo argumento pode vir na ordem como o segundo na ordem. Tá? Então tem essa diferença aí, tá, dessa situação de passagem, tá, para esta daqui, mas o resultado é o mesmo. Tá? Declaro que é um vetor, eu tenho que dizer que é um vetor, mas eu não preciso dizer qual que é a dimensão, mas eu preciso do tamanho depois para poder controlar. Mas aqui, como eu disse qual que era a dimensão, ela tem que existir, essa variável, então eu crio aqui ela antes, eu tenho que passar ela como parâmetro antes. Tá? O código acaba sendo bem parecido. Tá? Vou dar até Ctrl+C, Ctrl+V ali. Só que agora eu tenho um contador que começa em 0. Eu percorro começando da primeira posição, é o código que eu já tinha lá antes até, né? Se for igual... agora eu quero comparar com outro valor, né? Então eu tenho que dizer qual que é esse outro valor. Tá? Eu vou chamar aqui de variável de teste. Tá? Que é a variável que eu estou testando, que eu estou contando quantas vezes essa daqui aparece. Tá? Porque eu vou testar agora com essa variável de teste que vai ser passada. Então se eu passar o número 5...
eu quero verificar quantas vezes o número 5 aparece no vetor. Tá, então, e aqui eu retorno o count. Tá, então, passou o número 3, quero ver quantas vezes o número 3 aparece dentro do vetor. Passou o número 10, quantas vezes o número 10 aparece dentro do vetor. Então eu passo o vetor, qual que é a variável que eu quero contar quantas vezes aparece, e o tamanho do vetor. É isso que eu preciso. Aqui, então, o meu count recebe o conta valor do vetor. Ele espera o meu vetor em si, vet. Ele espera a variável que eu quero ver quantas vezes aparece. Nesse caso é a minha variável maior. E aqui ele espera o tamanho. O meu tamanho é 5. Tamanho do vetor. O resultado aqui vai dar igual ao que eu já tinha antes. Tá? Não tem como ficar diferente disso. Eu só adaptei aqui assim para que funcionasse com função. O legal é que ele funciona agora para qualquer valor, né? Então, por exemplo, esse conta valor do vetor, se eu quero ver quantas vezes aparece o número 0, tá? Veja, ele vai encontrar o maior e quantas vezes aparece o número 0. Então ele disse que o maior é o 8 e o 0 aparece, né? O número 0, que é aquele que eu tinha interesse aqui, ele aparece uma vez apenas. Porque vai depender, tá, do segundo parâmetro que eu informar. Se eu informar o meu maior, ele conta quantas vezes o maior aparece. Se eu informar qualquer outro valor, quantas vezes aquele valor ele aparece. Tá? Então a lógica aqui de que parâmetros que eu passo para a função é que vai determinar que esse algoritmo mostre quantas vezes o maior valor aparece. Tá? Isso aqui foi feito com duas funções. Tá? É bem especializado. Tá? O enunciado, ele pedia um pouco diferente, né? Na verdade, ele pedia que tudo fosse feito através de uma função apenas. Tá? Para ser feito com uma função apenas, eu vou alterar esse funcionamento. Tá? Eu vou fazer um pouco diferente. Então, para atender ao enunciado. E vou fazer uma nova função aqui, que ela não vai retornar nada. Por que ela não vai retornar nada? Porque eu só consigo fazer um retorno pela função. Então agora eu preciso retornar duas coisas, o maior valor e quantas vezes ele aparece. Então obrigatoriamente eu vou ter que fazer passagem de valores por referência para poder alterar esses valores, tá? Para poder ter esses dois resultados sendo capturados pela função. Tá? Essa função aqui eu vou chamar de maior quantidade do vetor. Então, o maior valor, quantas vezes ele aparece dentro do vetor. Ele vai esperar receber o meu vetor, propriamente dito. Eu vou precisar de uma variável de... Na verdade, são esses parâmetros aqui. Não é diferente do que eu já tenho aqui. Tá? Ele vai receber o meu vetor, ele vai ter que receber qual que é o valor que eu vou contar quantas vezes aparece e o tamanho do meu vetor. E olha só que legal, porque agora eu já tenho essas duas funções aqui que eu sei que elas funcionam adequadamente. Eu já testei, elas estão funcionando adequadamente. O que eu vou fazer é utilizar essas funções chamando. Então uma função pode chamar as outras que existem no problema. Eu não preciso sempre eu só chamar aqui da função principal, do meu código principal. Eu posso chamar uma função de dentro da outra. O conta valor poderia chamar o maior do vetor. Assim como essa daqui que eu estou criando. Estou criando essa nova função que vai chamar as duas para poder calcular o que é necessário. Um detalhe que eu esqueci é que eu preciso, agora, né, eu precisaria ter dois valores sendo passados por referência. Tá? Então eu vou passar aqui, são dois valores inteiros. Esse daqui é o maior. E esse outro contador, esse outro ponteiro aqui assim é da quantidade. Tá? Que é o meu count. Criei os dois aqui que eu preciso. O que eu vou fazer agora? Bom, agora basicamente o que eu vou fazer é só chamar as funções de dentro dessa maior aqui. Tá? Essas duas aqui eu já sei que funcionam, tá tudo ok. Vou utilizar essa daqui para chamar as anteriores.
Como é que eu faço isso? Eu vou dizer o seguinte, ó, que o meu maior valor, então, o valor que o meu ponteiro aponta, meu ponteiro maior aponta, vai receber o valor da função maior vetor. Ela espera o tamanho, né? O meu tamanho está na variável tan. E o meu vetor, ele se chama vet realmente. E a minha variável cont, o valor que o meu apontador chamado cont possui, vai receber o valor da outra função. Conta valor do vetor. Ela espera essa função, o vetor propriamente dito, ele se chama vet também. A variável de teste, que se chama teste nesse caso, e o meu tamanho, que é a variável tan. Tá? Então eu fiz essa função aqui, ela chama as outras duas para poder determinar qual que é o maior valor e quantas vezes esse maior valor aparece, tá, dentro da função. Aqui na hora de chamar, fica um pouco diferente, porque eu vou chamar maior quantidade vetor, essa minha função que eu acabei de criar. Ela espera com passagem o meu vetor, ela não espera o valor de teste, eu até minto, porque o valor de teste eu não sei anteriormente, né? O meu valor de teste é quantas vezes o maior número aparece. Então, na verdade, é isso daqui que eu tenho que calcular. O conta valor vet vai receber o vetor, vai receber aquele o maior valor, né? O maior valor que eu tenho, e vai receber o tamanho do meu vetor. Então aqui eu vou passar o tamanho é 5. E eu tenho que passar por referência, né? Esse maior e o contador. Então por referência, passo o maior, por referência, passo o meu contador. Esse contador nem precisava ser inicializado agora, né? A situação já é um pouco diferente porque ele não vai ter aquele problema de inicialização. Se tudo deu certo, ele vai aí retornar que o maior número é o 8, ele aparece duas vezes. Vamos ver se não deixei alguma coisa errada. Não, está tudo funcionando. Tá? Por quê? O programa principal vai chamar essa função. Esta função vai vir aqui executar essa parte. Neste momento, ela vai chamar a função maior do vetor, que calcula qual que é o maior valor que eu tenho dentro do vetor. E essa daqui vai ver quantas vezes dentro do vetor aparece aquele maior valor que existe. Vejam que, tá? Alguns detalhes importantes. Passagem por referência, eu preciso ter um ponteiro aqui para poder receber o valor. E depois, quando eu passo o valor, eu tenho que utilizar aqui o e-comercial, né, para passar o endereço de memória. Vejam que a função conta valores do vetor, ela recebe aqui como parâmetro, o segundo parâmetro, o número que eu quero ver quantas vezes ela conta. Tá? Esse número pode vir de uma variável, pode vir também, do caso que eu tinha anteriormente, de ter uma constante aqui. Eu poderia passar o número 5, por exemplo, tá? Sem problema nenhum. Assim como eu já faço aqui, né, com relação à passagem, né, do tan. Às vezes eu passo como variável tan, às vezes eu passei ela como uma constante, que é o número 5. Por quê? Porque é o valor que eu preciso, né? Não importa se é uma variável ou um valor constante, no caso da passagem por valor. O que importa realmente é o valor, né, que tem dentro da variável e não a variável em si, que é diferente da passagem por referência, onde eu quero o endereço de memória e aqui eu utilizo o endereço de memória. Quando eu passei isso daqui para a função conta-valor, vet, ele esperava que fosse um número inteiro, mas isso daqui é um número inteiro, tá? Porque eu não estou passando o apontador maior, eu estou passando o valor que é apontado pela variável maior. E esse valor é um número inteiro. Tá? Então ele não dá nenhum tipo de conflito aqui, porque aqui eu recebo o número inteiro realmente. Tá? Então aqui tem uma forma de resolver, tá, esse problema, tá, que foi utilizando esta função aqui, vamos chamar de intermediária,
tá? Para essas duas aqui. Eu tenho uma outra forma de resolver que eu poderia ter utilizado também, que eu vou ilustrar agora. Tá? Na verdade, vou utilizar essa daqui. Eu vou só renomeá-la, tá? Só para poder mostrar uma situação diferente de uso. Eu vou chamar aqui ela de teste, tá? Deixar o nome bem diferente. Meu objetivo é que ela faça o mesmo papel dessa daqui, só que, digamos assim, eu dispensaria o uso desta função e mais... dispensaria o uso dela e mais dessa daqui, né? Eu estaria substituindo. Para o funcionamento dela, na verdade até seria essa daqui que eu tinha que substituir. Então deixa eu alterar aqui. Maior conta contivete. Vou usar esse outro nome aqui, melhor que o nome teste. Tá? Ela vai acabar retornando nada mesmo. Tá? E nesse aspecto vai ficar bem parecido com a anterior. Ela vai receber o tamanho mesmo e o vetor em si. Só o que ela vai fazer agora? Ela vai contar qual que é o maior valor. Ela não pode retornar, né? Porque o retorno é void aqui, então ela não vai retornar por enquanto. O que ela vai fazer é ela mesma vai ver quantas vezes aparece esse número repetido dentro do vetor. Tá? Então aqui eu vou criar mais uma variável, que é o count. E esse count, só para não repetir o código, na verdade ela vai receber o conta valor do vetor. Ele espera o meu vetor propriamente dito. Ele espera a variável de teste, que é a minha variável maior. E ela espera, veja que agora não é o ponteiro, né, como acontecia antes, porque agora a minha variável não é um ponteiro, tá? É um pouco diferente. E espera também o tamanho, né? Então eu vou passar aqui que é a minha variável tam. Se eu estou utilizando para substituir essa daqui, eu vou precisar também retornar dois valores, que qual que é o maior e qual que é o meu contador. Então eles teriam que ter vindo por referência aqui. Tá? Eu vou chamar de xy, onde o x é o meu maior e o y é quantas vezes ele aparece. Tá? E lá no final, eu vou dizer assim, ó, o x recebe o meu maior, e o y, o ponteiro de y ali, recebe o meu count. Tá? Só para mostrar que os resultados são iguais, eu vou repetir aqui. Só que desta vez a função é essa maior contivete. Ela espera, vamos só ver se eu estou passando os parâmetros corretamente, que é o tamanho, o vetor, o ponteiro para o maior e o ponteiro para o número de vezes que ele aparece. Correto. Tá. Testando. Opa, tive um segmentation fault. Deixa eu ver o que eu posso ter errado. Mas é o meu vetor. Não, a ordem é diferente. É primeiro o tamanho e depois o vetor. Tenho que obedecer aquela sequência. Deu. Os resultados bateram, né? Os dois jeitos funcionam. Então, essa função aqui ficou um pouco... ela é um pouco diferente. Ela é utilizada... os resultados acabam sendo iguais, só que o funcionamento ela é diferente. Tá? Eu ainda poderia fazer mais diferente ainda, onde eu vejo que o meu maior é o x. Eu poderia ter feito assim, então. Ó. Eu não teria isso daqui, a criação dessa variável maior, mas eu teria que o meu valor que é apontado pelo ponteiro x recebe o meu vetor na posição 0. É a mesma ideia que eu tinha antes. Só que agora, em vez de maior, eu sempre estou utilizando esse endereço. E com isso eu não preciso mais fazer esse passo aqui. E o mesmo aqui com relação ao count. O count eu posso substituir por isso. Não posso esquecer que agora, porque eu não tenho mais a variável maior, né, tinha que substituir mais ali também.
Resultado é igual, eu só economizei algumas variáveis, esse foi o meu objetivo, tá? Mas a resposta dá a mesma coisa, só ficou um pouco mais simples o meu código. Tá? Então, esta função conta maior valor, ela determinou qual era o maior valor, e depois utilizou a função conta valor do VET para poder retornar qual era o maior valor. Tá? Não é muito diferente do que eu já tinha feito aqui, né? A ideia são as mesmas, é só para dizer, olha, tem outras maneiras de montar, e uma função pode chamar outra, tá? Livremente, não tem nenhum impedimento nesse sentido. Tá? Mais um detalhe com relação ao vetor, que é um erro comum aí de acontecer, é que na hora de passar o vetor como parâmetro, a gente só coloca o nome da variável vetor. Mas na função, quando a gente recebe o vetor como parâmetro, não pode esquecer de especificar que ele é um vetor realmente, né? De dizer aí as dimensões. Seja deixando, mesmo que em branco, mas eu dizendo que existem dimensões, só para indicar que é um vetor, ou eu declarando, tá, exatamente qual que é o tamanho desse meu vetor. As duas soluções funcionam, mas eu preciso dizer que é um vetor, né? Embora aqui, quando eu passo como parâmetro, eu só passo o nome da variável. E é isso.